Já dá para ver? Dá, né? Sim. Ok. Então, no conteúdo de hoje, nós vamos ver um pouquinho mais, né, ainda de teoria, porque vocês precisam ter uma base, né, antes de entrar para a parte prática. Por isso, a gente vai ver o que são os algoritmos, né, uma definição, a relação que tem do algoritmo com a lógica. Vamos ver algumas operações lógicas e as formas de representação, que aí vai de encontro, então, com esse exercício prático, que era o desafio da aula assíncrona do sábado do dia 26. Bom, primeiro, vamos ver, então, sobre a questão de resolução de problemas, né, e algoritmos. O que eles são? Os algoritmos, eles são uma sequência de passos, tá? Para resolver, então, um problema, para realizar uma tarefa, né? Então, o que acontece? Vocês podem ter uma tarefa grande, né, ou complexa, e essa tarefa, então, ela vai ser subdividida em tarefas menores. Então, por exemplo, né, vocês precisam fabricar vinho para vender. Então, para resolver esse problema, a fabricação de vinho, a gente tem um passo a passo, né? Qual o primeiro passo que a gente tem que dar para conseguir chegar lá no resultado final, que é a venda do vinho? O primeiro passo é plantar a uva, né? Então, a gente tem que... Eu diria até que o primeiro passo seria encontrar um terreno, né, adequado para a plantação de uva. Outro passo que eu poderia ter aí é verificar a época, né? Quem aí conhece fabricação de vinho sabe que não podemos plantar a videira em qualquer época, porque ela dá a uva ali em janeiro, fevereiro, no outono ela hiberna, né? Então eu preciso pensar em que época eu vou plantar essa uva. Então depois que plantar a uva, né? Então a gente vai colher, né? Quando ela começar a produzir, vamos colher a uva. Para fazer o vinho, existe a necessidade de amassar, né, os cachos, e deixar fermentar, engarrafar e pode então distribuir para venda. Então, esse passo a passo que a gente fez, né, é um algoritmo, né? Então, nada mais é que uma sequência de passos para chegar num final, né? Os procedimentos, então, para realizar essa tarefa, né, esses passo a passos que pode ser de uma tarefa complexa ou uma tarefa simples, né, se chama algoritmo. Então, eles envolvem essas tarefas e também decisões, né? Essa tomada de decisão, como, por exemplo, eu falei ali, época para plantar a uva, né? É uma tomada de decisão que está entre as tarefas do algoritmo, né? Então, no dia a dia da gente, a gente está sempre fazendo um algoritmo, de certa forma, né? Executando uma sequência de passos, né? O tempo todo, né? Então, o que acontece? Se eu vou lá fazer um programa de domingo, né? Eu tenho o início do meu domingo, eu vou acordar, né? Eu vou tomar café, aí se for um dia de sol, posso ir à praia, se não for, eu vou ler notícias, né? Ou depois vou ir ao cinema, depois vou comer, depois vou dormir e finalizou o dia. Então, essa sequência de passos e tarefas, né? Tem uma decisão ali no meio, e aí, conforme a decisão, o meu algoritmo, né, vai me levar a fazer uma tarefa ou outra.
Outro exemplo, né? Quando a gente faz uma lista de compras, né? Então também aquela lista, né, vão ser coisas que vamos ir comprando, né? Ou quando a gente executa uma receita, né? E aí tem também os algoritmos responsáveis pelo caminho no Google Maps, né? Ali por trás do Google Maps está cheio de algoritmo calculando a rota, né, para gente, calculando qual o caminho que é mais rápido, menos ou mais perto, né? Então, tudo ali no meio tem um algoritmo. Deixa eu ver se eu tá gravando. Tá. Então, e os engenheiros, né? Por que eles necessitariam dos algoritmos? Né? Eles se interessam por um tipo em especial, né? Que são os procedimentos de cálculo, como eu já comentei na outra aula com vocês. Né? Então, ali, vocês vão precisar do computador e os procedimentos de algoritmos relacionados a cálculos. Né? Vai ser cálculos que vocês vão poder executar, que vocês não vão precisar fazer no papel, por exemplo. Tá? Algoritmos versus programas. Né? O que é algoritmo, o que é um programa? Né? Quando são para computador, então, os algoritmos recebem o nome de programas. Né? Então, a questão de eu fazer um bolo, por exemplo, não é um algoritmo, mas não é um programa, né? A não ser que eu tenha lá um robô que eu coloquei um algoritmo lá que ele vai executar um bolo através daquele algoritmo, né? Mas aí essas instruções, elas estão em uma máquina, né? Então, quando elas estão numa máquina, são programas, tá? Então, do que é composto, né, o programa de computador? Então, o algoritmo para o computador, as tarefas são cálculos, né? E as decisões são decisões lógicas. Então, não são decisões tão simples, né, como a gente tem no nosso dia a dia. São decisões, então, que envolvem lógica. Por isso que eu falei para vocês, né, que a gente ia começar a ver, então, essa relação entre lógica, né, e algoritmo. Os cálculos, eles podem ser somas, subtrações, né, multiplicações, potências, né, logaritmos, integrais, etc. E o que são as decisões? Né, as decisões lógicas, então, é a ordem com que os cálculos vão ser feitos, né, e quando os cálculos devem ser feitos. Então, pode ser que lá numa dada sequência de tarefas do algoritmo, seja o momento de fazer um cálculo ou não. Depende da decisão lógica para isso. Né? E o objetivo, claro, de tudo isso é resolver um problema maior. Né? Geralmente são problemas complexos que a gente precisa resolver. Mas aí o que é a decisão lógica? Né? A decisão lógica são as leis, né, do raciocínio. Então, a gente fez um exercício que nós tínhamos algumas premissas, né, que a gente fazia algumas conclusões em cima dessas premissas. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Esse encadeamento ali do raciocínio em cima daquelas premissas, né, é a lógica em si, é o uso da lógica no dia a dia. Né? Então, eu tenho um exemplo ali de andar de ônibus. Né? O preço da passagem, por exemplo, é R$4. Logo, não adianta ter R$13,99. Né? Então, se
eu tenho R$ 4, sim, eu posso realizar a tarefa de ir de ônibus. Se eu não tenho, então eu tenho que ir a pé, né? Ou pegar uma carona. Mas vocês percebem que a sequência de tarefas depois da decisão lógica é diferente, né? E é muito importante que vocês compreendam essas decisões lógicas, porque depois a gente vai colocar isso em prática, né? Vai começar a usar algoritmo computacional, né, para usar essas decisões. Então, é necessário que vocês entendam que ela vai fazer um desvio, né, no pensamento. Então, por exemplo, outro exemplo ali é a aprovação no curso. Se a média é 6 e a frequência é de 75%, logo, não adianta eu tirar 10 se eu tiver frequência de 50%. O que acontece nesse caso? Eu tenho duas premissas e essas duas premissas, elas precisam ser verdadeiras para mim passar no concurso, ou seja, eu tenho que ter uma média maior que 6, né? Eu tenho que ter uma nota maior que 6 e a minha frequência tem que ser maior que 75%. Então, eu vou ser aprovado. Se não, eu vou ser reprovado. Então, é uma decisão lógica em cima de duas premissas, né? Então, esse raciocínio lógico aí, ele sempre traz uma conclusão, né? E a tarefa a seguir, né, vai ser de acordo com essa decisão, né? Então, se for verdadeiro, vai ser uma coisa, se for falso, vai ser outra. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguma dúvida em relação ao conteúdo? Depois eu vejo com vocês a questão da entrega da atividade ali. Até aqui tranquilo? Tranquilo, prof. Ok, é bem importante que vocês entendam esses conceitos, tá? Então a gente vai ficar conversando bastante sobre isso. Mais exemplos de decisões lógicas, né? Eu tenho algumas regras ali, né? Se o funcionário ele falta pouco na empresa, né? Então ele ganha aumento. Agora, se ele falta muito, não ganha aumento, né? Se o aluno, por exemplo, falta muito, será reprovado, né? Agora, se o aluno tem uma frequência acima de 75%, por exemplo, ele é aprovado. Outro exemplo, se o cliente é idoso, né, recebe o desconto. E aí vem uma questão importante. O que é, né, o falta pouco ou muito, né? Então, é isso que a gente precisa sempre ter um valor, né, para conseguir comparar na questão, quando a gente leva, né, para o algoritmo. Deixa eu passar lá para o exemplo já dessa questão. Acho que está muito para frente, vamos ver. Bom, então assim, cada uma dessas premissas, né, elas podem ser avaliadas como falsas ou verdadeiras. Então depende da minha entrada de dados, né? Esse funcionário, ele falta pouco ou falta muito, né? Esse aluno, ele falta muito, né? Ou não falta, está sempre presente. Então, dependendo, né, dessas causas, eu vou ter uma
uma afirmação verdadeira ou falsa, tá? E os matemáticos, então, eles chamam isso de proposição, né? As proposições são, então, esse formalismo, né, lógico. Aí vem a pergunta: qualquer afirmação é proposição? Não. Por quê? Como que eu sei se é uma proposição ou não? Porque eu tenho que ter uma premissa, né, em que eu possa definir se ela é verdadeira ou se é falsa. Aí, se eu conseguir fazer essa conclusão da proposição ser verdadeira ou falsa, então significa que ela é uma proposição. Agora, se eu tenho ali uma premissa, né, que ela não pode ser verdadeira, no caso, se ela é verdadeira e falsa ao mesmo tempo, então eu não tenho uma proposição, né? Então, por exemplo, se o funcionário falta pouco, né, ele ganha aumento, né? Então, significa que eu consigo analisar e dizer se ela é verdadeira ou falsa, né? Então, se, por exemplo, o funcionário falta pouco, então ele ganha aumento, então significa que é verdadeiro, né? E aí vem aquela questão que eu estava comentando com vocês. Eu preciso quantificar para conseguir comparar, né? Então, vamos supor, o que é o muito, o que é o pouco. Se ele falta 3 vezes por mês, por exemplo, isso é em relação ao meu problema, muito ou pouco, né? Então, se ele falta 3 vezes por mês, vamos supor que isso seja pouco, então significa que ele vai ganhar aumento. Então, a gente vai quantificar, né, essas proposições para conseguir, né, definir se ela é verdadeira ou é falsa. Aqui tem um outro exemplo de se o cliente é idoso, né? Mas quem é o cliente? Aí a gente vai ter já um valor de idade, né? Idoso é acima de quantos anos? Considerado idoso quem tiver mais de 65 anos. Então, se o cliente tem mais de 65 anos, ele é idoso, então receberá desconto. Então, a minha ação seguinte, né, do desconto depende, né, de eu analisar essa proposição e ela ser verdadeira. Afirmações subjetivas, né, são difíceis de avaliar. É por isso que eu preciso definir, né, esse critério, esse valor, né, digamos assim. Por exemplo, a questão das faltas em um ano, né? Se o número de faltas em um ano é menor ou igual a 3, ganha aumento. Então, eu tenho um critério, né, ali no meio, eu tenho uma quantidade, porque o pouco, né, é subjetivo, não consigo definir daí. Eu preciso passar, então, para o meu cálculo ali no algoritmo um valor, senão eu não consigo fazer com que a máquina faça essa comparação para nós, né? Por exemplo, as proposições matemáticas, né? Então, isso aqui a gente vai exercitar bastante depois. Tenho 2 balas e ganho mais 3 balas. Eu ficarei com 5 balas, né? Então eu teria que verificar. Se eu somar 2 e 3, isso é igual a 5? A minha proposição é verdadeira ou falsa? Então, levando mais para matemática agora, a gente tem um cálculo, e em cima desse resultado, a gente verifica se a proposição é verdadeira. Agora, outro exemplo.
tenho as 2 balas e ganho mais 2 balas. Ficarei com mais de 5 balas? Então, como é que eu vou colocar isso matematicamente? Então, eu vou ter a soma de 2 mais 2 balas e eu tenho que verificar se esse resultado é maior que 5. Esse resultado é maior que 5? Não, então a nossa proposição vai ser falsa. É esse retorno de verdadeiro e falso que o computador vai devolver para nós. Então, dependendo da quantidade de entrada que eu tiver, né? Então, por exemplo, se eu tivesse ali, em vez de 2 balas, eu tivesse 3 balas, né? Tenho 3 balas e ganho mais 3 balas, né? Eu teria 6. Então, a proposição ali embaixo da letra B, ela seria verdadeira. Outros exemplos de proposições matemáticas. 6 é maior que 8? Não, né? Então, é falsa essa proposição. 1 mais 3 é menor que 2? 1 mais 3 é 4. 4 é menor que 2? Não, então é uma proposição falsa. Se eu tenho ali 2 é menor que 1,5 vezes 2, né? 2 é menor que esse valor, que esse resultado? Sim, é menor, então por isso a minha proposição é verdadeira. Então tem que ter muito cuidado, né, nessas questões aí para não se confundir. Porque eu posso ter uma troca de fatores também, né? Eu poderia ter o 1,5 vezes 2 do lado direito, aí o sinal de menor e o 2 do lado esquerdo. Fica uma coisa. Agora, se eu inverter, né, pode ser que a minha proposição fique diferente, né? Um exemplo, né, de resolução de problema ali, ó. Escreva a proposição: tenho 65 anos, em 5 anos terei mais do que 75? Então, como é que eu coloco isso na matemática? 65 é um valor, então eu teria que somar mais 5 anos e verificar. Essa soma é maior que 75, né? Que é o que eu estou tentando avaliar. Se é maior ou não, né? Então, matematicamente, isso será falso. Agora, o que é programar, né? Então, programar é configurar o computador para executar um algoritmo. Então, a gente primeiro desenvolve o algoritmo, depois programamos ele. O que significa esse desenvolver? Né? Eu tenho que pensar no passo a passo. O que eu estou querendo resolver? Né? Como que eu vou resolver? Qual é o passo a passo para conseguir chegar no resultado final desse algoritmo? Né? Então, eu preciso ter uma sequência de passos para atingir o objetivo, conseguir descrever essa sequência, né? E depois ver se isso tem uma lógica, né? E então eu passo finalmente, né, para o computador. Então eu vou estar programando o algoritmo. Então a gente precisa descobrir como resolver o problema, né? Qual é a solução do problema, né? Por exemplo, ali eu tenho uma xícara de café. Como é que eu faço esse café, né? Então, eu preciso ir lá pegar o coador, pegar o café, aquecer a água, né? Botar o café no filtro, colocar a água, né, no coador,
e aí eu vou ter o café. Mas essa sequência de passos é o algoritmo, né? Agora, levando mais para um problema matemático, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho que calcular a média de 2 números, né? Quais os passos para calcular a média de 2 números? Né? Então, como é que eu resolvo esse problema? O que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que ter um valor, né? E o outro valor, seriam os meus dados de entrada. Então, eu tenho que somar esses dois valores, seria um passo da sequência. Depois, dividir por 2, né? Porque o cálculo da média é a soma, né, dos fatores dividido pela quantidade. Então, pego esses dois valores, dividido por 2, vou ter o resultado final. Então, geralmente, né, a gente vai ter dados de entrada, a sequência de cálculos e uma forma de fornecer o resultado, né? Então, primeiro a gente vai ver como fazer isso em Excel. Então, o Excel ele vai ter uma cédula, né, que vai dar entrada num valor, uma outra cédula para outro valor. Depois seguindo a sequência para a média de 2 valores, né? Então, tenho valores de entrada, depois eu vou ter lá a função de média, essa função vai pegar esses valores, calcular a média para mim, que vai ficar como resultado numa outra cédula que eu defini, né? Então, no Excel a gente vai resolver dessa forma. Depois, mais para frente, na segunda etapa da disciplina, a gente vai ver como fazer isso numa linguagem de programação. Mas sempre tem a mesma etapa. Primeiro, obtém-se as informações, né? Os dados de entrada variam. Então, eu tenho só o local lá que vou entrar com esses dados, né? Depois, a sequência de ações para resolver um determinado problema, vai ser sempre a mesma. Né? É como, vamos supor, eu tivesse que fazer um café, né? A entrada de dados é o tipo do café, então eu posso ter café Três Corações, café Melita, café, sei lá, do Ristreto, café de algum lugar, mas os dados de entrada do café, né, no caso, os dados de entrada é o tipo do café. Eu posso ter mais café, menos café, né? Mas a sequência depois vai ser a mesma. A única coisa é que eu vou pegar esse café, né? Vou botar um filtro, vou botar o café dentro do filtro, vou jogar água quente. A execução vai ser a mesma. Não importa que tipo de café eu tenho, que dado de entrada eu tenho. E o resultado vai ser sempre o mesmo, que é o café, né? É o resultado, é o problema que a gente está resolvendo. Aí tem, então, formas de representação, tá? Para que servem as formas de representação? A gente usa normalmente para esboçar a solução de um algoritmo, né? Ou para a gente depois programar esse algoritmo, ou para passar para alguém programar, né? Então, por isso que é importante fazer esse esboço, né? É importante também ter o esboço para conseguir pensar, né? De forma lógica, né? A partir do esboço do algoritmo, a gente consegue ter uma visão, digamos assim, de cima, né? Daquela sequência, e conseguir ter mais certeza da forma que tu está resolvendo, né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho um algoritmo muito complexo, e se eu for diretamente para
para programar ele, sem pensar na sequência lógica de passos, pode ser que eu me perca, né? Pode ser que eu não consiga resolver o problema. Então, tudo depende, claro, da complexidade do meu problema. Se eu tenho um problema de média, talvez eu não precise esboçar o algoritmo. Mas se eu tenho um problema lá que envolve muitos cálculos, que envolve repetição, né, que a gente vai ver mais para frente, que envolve muita sequência, né, de passos, talvez o ideal seja, então, fazer, né, uma representação desse algoritmo antes, um esboço desse algoritmo antes. E aí nós temos basicamente 3 tipos de representação, tá? Uma é a linguagem natural, uma de fluxograma e uma de diagrama, né? Normalmente se utiliza a linguagem natural, tá? Então, que é realmente você escrever o passo a passo, que foi, né, quem fez o desafio lá da aula passada foi isso, usar a linguagem natural, o português normal, e escrever o passo a passo, né, para resolver aquele problema. O outro é o fluxograma, então, que tem uns desenhos específicos, e o outro diagrama. Vamos ver cada um, tá? Então, a única coisa que tem que prestar atenção na linguagem natural, né, é o uso da forma narrativa. Então, eu escrevo realmente a sequência de passos. Ela é simples, né, nem sempre é adequada, porque você pode também, se você tem decisões nesse algoritmo, você não tem como representar, né? Ou talvez ela fique ambígua, né? Dependendo do que você está tentando resolver. Tá? É impossível, então, dizer o que significa, né, aquela frase. É por isso que a de fluxograma geralmente é a mais usada. E a fluxograma, né? Então, você tem uma visão bem mais ampla do algoritmo, fica mais fácil da gente resolver o problema, tá? Então, por isso que eu desafiei vocês, né, em fazer um fluxograma ali do estacionamento do carro, né? Então, eu tenho que colocar em caixinhas cada ação, e cada caixinha ela tem um formato. Vou mostrar para vocês aqui. Então, por exemplo, o fim e o início do algoritmo, ele é representado por esse círculo, né, alongado, ou às vezes ele está um círculo mesmo, é um círculo normal. O processo, né, quando executa alguma coisa, então ele é um quadradinho. A entrada de dados é esse losango, praticamente é um losango ali, né, um quadrado diferente. A saída de dados, ele também tem esse formato de quadrado com esse arredondado aqui embaixo. A tomada de decisão, que eu estava comentando com vocês, né, que eu posso ter várias tomadas de decisão, usa esse losango, né? E aí eu sempre indico com uma flecha o sentido do fluxo dos dados. Então, aonde que ele está, qual é a sequência de passo que ele está executando, né? Então, ele tem uma direção de execução. Aqui no lado direito, então, tem mais uns exemplos alternativos para entrada de dados e para saída, né? Então, alguns autores usam esses fluxogramas aí. Aí vem um exemplo, tá? Se eu tivesse que fazer um fluxograma para multiplicar 2 números, então, eu tenho um início, né? Eu vou pegar 2 números, ou seja, eu vou ter lá um campo, né? Lá no Excel, por exemplo,
que vou armazenar um número e outro número, então eu tenho os campos definidos. Depois, a multiplicação, então, que é aquele processamento, né? Por isso o quadradinho, né? Na verdade, um retângulo. E depois, o resultado, então, uma outra cédula lá, por isso que eu não... No caso aqui, eu tenho só nomes, né, de variáveis nesses desenhos, mas eu vou ter, então, um desenho para representar que eu estou mostrando o resultado. Nesse caso aqui, vocês vejam que é um fluxo bem simples, né? Que eu nem precisaria, talvez, colocar num fluxograma. Mas vamos supor que vocês tenham decisões. Deixa eu pegar um exemplo com decisão aqui, ó. Se vocês têm uma decisão lá no meio. Então, em linguagem natural, talvez isso não fique adequado, né? Então, outra coisa, se eu tiver mais de uma decisão, né? Também, eu imaginei que se eu tivesse escrevendo isso, ele ia ficar em linhas corridas, né? Até vocês vão fazer os exercícios depois e vocês vão entender essa diferença. Então, eu tenho linguagem natural, né? Linhas e linhas de passo a passo. Agora, no fluxograma, eu tenho um desenho ideal, né? Para cada ação, né? Para cada tipo de passo que eu estou executando. Né? Então, esse aqui, por exemplo, a gente tem então o início, eu tenho ali um recebimento de dados, né? Uma entrada de dados, e eu tenho essa decisão ali no meio. Se a nota N for maior ou igual a 6, imprime, né? Então, tem esse desenho para imprimir, para indicar a impressão, né? Caso contrário, né? Eu tenho, então, um fluxo para a esquerda. E todo algoritmo, então, tem um fim, né? No caso, tem que, então, representar também o fim, né? No fluxograma. Tem esse outro diagrama aqui, que eu só trouxe mais por curiosidade de vocês, mas ele é muito pouco usado, né? É uma forma gráfica criada por Chapin e é mais, digamos, não é tão intuitivo, né? Mais difícil de compreender quando você usa ele. Aqui tem um exemplo com esse tipo de diagrama, né? Então, ele tem ali o recebimento de dados, né? E aí a decisão é esse triângulo invertido ali, né? E diferente, ele não tem as flechas, né? Para indicar o fluxo. Então, imaginem, né, um exercício mental, que você está na calçada, vai atravessar a rua, né, e não possui semáforo. Então, imaginem que vocês tivessem que descrever esse procedimento, né? Não possui semáforo, então você tem que olhar para os dois lados, né? Tem que parar, olhar para os dois lados, verificar se está vindo o carro. Se estiver vindo o carro, fica parado. Se não, atravessa a rua. Então, ali nós temos uma decisão, né? Aqui eu trouxe um outro exemplo também, né? Vamos supor que vocês tenham que escrever uma sequência de passos para chegar no if. Eu tenho aqui o exemplo do fluxograma. O que eu teria que fazer? Vamos supor que a gente vai, né, para a aula essa das 16. Eu tenho que lanchar, né? Outro passo seria pegar os materiais. E aí eu tenho uma decisão. Vou de ônibus ou vou de carro? Então, se eu for se eu for de carro, então eu vou seguir o fluxo, né, de baixo para chegar no if sul. Para calcular a média,
né? Então, um exemplo que nós já havíamos conversado antes. Tem o início, né? Entrada de dados. Então, essas entradas de dados, né? Vem lá da matemática, quando a gente usa aquelas variáveis, né? Por exemplo, eu tenho A, B, C para cada um dos números, né? No Excel a gente vai ter as cédulas lá, A, B e C, né? Então, depois a ação, né? Seguinte, o passo seguinte da sequência vai ser fazer a soma desses 3 valores e dividir por 3 para obter a média. Então, essa é a função da sequência. E depois, né, eu vou ter lá uma célula com o resultado da média, né, e o fim. Então, essa é a forma de representação, né, em forma de fluxograma, então, que vocês tinham que fazer naquele desafio. A única coisa, então, que eu verifiquei que alguns enviaram, não vi todos, mas faltou talvez só diferenciar ali o desenho na sequência, tá? Aqui tem um outro exemplo, né, também com uma decisão, né? Observem que as flechas, elas definem, né, a sequência, porque a gente tem que ver qual vai ser o início. Depois do início tem a entrada de dados ali, depois tem um cálculo, depois tem uma decisão. Então, voltando um pouquinho naquela questão de premissa, né? Nesse exemplo aqui, eu teria uma premissa, né, uma proposição matemática, né, para definir se é verdadeiro ou falso. Então, eu tenho um programa, né? Preciso de um programa que calcule a velocidade média de um veículo, né, a partir da distância em quilômetros e do tempo de percurso em horas. Aí tem a premissa. Caso a velocidade média supere 120 km por hora, o programa deve imprimir multa. Então, vocês vão colocar o cálculo. Com o resultado desse cálculo, eu vou verificar. A velocidade média supera 120 km por hora? Se sim, se a proposição é verdadeira, então vai receber uma multa. Se for falsa, então vai para o fim, né? Então não acontece nada. Então é só um exemplo ali de como que eu representaria, né, a proposição. Aqui eu tenho um outro exemplo também. Nesse caso, eu já tenho 2 decisões, né? E eu tenho proposições compostas, né? Então, eu tenho a nota 1 da avaliação 1 e da avaliação 2. E aí, se a nota da avaliação 1 e a nota da avaliação 2 forem maior que 4, então, né, ele vai fazer a média. Então, faz a média é maior que 6, né? Se a proposição é verdadeira, então o aluno passou. Se é falsa, né, vai para o fim. Aqui poderia ter também um reprovou, né? Mas essa sequência aqui seguinte, né, desse cálculo da média, só aconteceu porque a proposição da primeira decisão foi verdadeira, né? Então, se ela fosse falsa, eu iria direto para o fim, tá? Então, pessoal, isso aqui seria a representação
né, em fluxograma, que é a mais usada, tá? Que serve então para a gente pensar, né, melhor quando vai procurar resolver um problema, tá? Agora eu queria saber de vocês, tá? Dúvidas em relação a isso, se deu para compreender. Prof, Pode falar. eu não sabia essa questão do formato do